Salmos de número 34, versículo 4 diz assim: Busquei o Senhor, ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença. Amém, Deus. Fala conosco, nos ensina através das tuas palavras. Em nome de Jesus, abre as nossas mentes, o nosso coração. Nos dá foco, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Irmão, eu tenho aqui um resuminho do que é fobia. As fobias resultam da aversão ou medo psiconeurótico a objetos ou situações particulares. O número de fobias é quase infinito. Os dicionários médicos assinalam muitas centenas. Os nomes das fobias são derivados da conjunção do nome grego que indica a coisa temida ou a coisa temida ao sufixo fobia. Então, tudo que antecede ali a palavra fobia, ok? Fobia vem do medo, né? Que significa medo. Irmão, eu não sou psicólogo e não vou falar da forma psicológica de medo. Eu vou apresentar para você textos bíblicos e à luz da palavra para que a gente reflita sobre este assunto, ok? Mas eu li sobre um psicólogo, estava lendo hoje sobre isso, é a mesma linha. Mesma linha. Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre medos e fobias. O que a Bíblia diz sobre isso? No Salmo 55, os versículos 4 e 5, o salmista Davi vem dizer que o medo da morte está tomando ele. Ele diz algo que vai nos fazer refletir nessa noite. Ele vai dizer, o medo tomou conta de mim. Não sou psicólogo, por isso não posso abordar este assunto olhando por este lado. Podemos falar somente à luz da palavra de Deus. Algumas vezes somos dominados pelo medo. Isso faz com que tenhamos atitudes inesperadas. Meu irmão, eu coloquei isso aqui, depois até coloquei aqui falando. Os bombeiros são pessoas que passam situações inacreditáveis por causa de medo. Pessoas travam, pessoas se jogam, pessoas correm, pessoas gritam. Tem como é que eu vou dizer? As reações mais inesperadas diante do medo. Porque numa situação de medo aflora totalmente as nossas emoções, foge do controle da nossa psique, então aflora nossas emoções e a gente tem que tomar cuidado com as reações. O salmista estava dizendo, o medo tomou conta de mim. Veja que nós vamos estudar que não é errado ter medo, mas deixar o medo se apoderar de você se torna errado. Por quê? Porque o medo ele pode te travar, ele pode te impedir de fazer algo. Medo é insegurança. Nós vamos falar aqui e nós vamos lendo aqui. Eu vou lendo e vou comentando, ok, queridos? Fui eu mesmo que escrevi hoje, tá? Decorrente muitas vezes de desespero das pessoas. Ter medo é normal. Jesus temeu o que enfrentaria na cruz. Lucas ele vai falar isso, que Jesus chegou a suar sangue. Elias teve medo de Jezabel. Você está vendo a história de Jezabel, você está estudando isso aí. De certa forma, o medo, na dose certa, é saudável. Porque ele nos deixa alerta. A questão da fobia, o que é fobia? É aquilo que já transpassa o limite do medo. A fobia... Exagerado, né? Isso. A fobia é algo grande demais. Que apavorante. Supera, apavorante. A fobia é o que gera reações inesperadas. A fobia de alguém gera reações inesperadas. Desmaios, a pessoa sai correndo, gritos. A pessoa, por exemplo, vou até usar aqui o exemplo da irmã Sandra que estava falando que tem medo de cobra. De repente, se ela acha que tem uma cobra no apartamento, ela se joga do apartamento. A fobia ela causa isso, reações inesperadas. Ela causa reações exageradas. Que nós que não temos a fobia, né, as outras pessoas que não têm a fobia, vão entender como exageradas. Por quê? Porque a reação da pessoa é segundo o medo dela. Tá? Então... E tem coisas que nem... a fobia é uma coisa, às vezes, que é imaginária, não é real também.
A fobia, nem tudo que a pessoa tem fobia é real. Às vezes ela imagina que vai acontecer, ela já tem o medo. Aquele medo. Então isso é a fobia. Faz você até imaginar a coisa de que vai acontecer. Às vezes não está acontecendo nada. Você leu aí o medo de ser assaltado, você não leu na foto? Li. É um que acontece. A pessoa nem foi assaltado, mas vive com este medo de ser assaltado, né? Então como a pastora disse, às vezes não é só de ações, fatos verdadeiros. A coisa está acontecendo aqui e a pessoa vive com este medo, né? Então o medo na dose certa, ele é bom por quê? Porque ele vai te deixar alerta, ele vai te deixar preparado, ele vai te deixar atento. Por exemplo, um soldado que vai para a guerra, ele tem sempre uma pitada de medo com ele. Aquela pitada suficiente que não faz ele travar, mas que deixa ele alerta, né? Então o medo, ele é sempre bom. Eu lembro que quando meu pai estava me ensinando a dirigir caminhão, ele sempre falava para mim, não perca nunca o medo, porque quando você perder o medo, você morre. E é verdade, na estrada, né? Porque não sabe, eu era caminhoneiro, carreteiro. Então quando você perde o medo do caminhão, da estrada, dos veículos, quando você acha que você está dominando tudo, é a hora de acontecer um acidente grave. Então o medo, na dose certa, o medo, ele é saudável, na dose certa, ele vai te deixar alerta, preparado, pronto, vai fazer você buscar conhecimento. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, sobre conhecimento, mas vai fazer você buscar. Se você tem medo de algo na dose certa, você vai buscar para saber mais deste assunto, até para que o teu medo seja diminuído. Então, é legal. É, por exemplo, quando você vai passar por uma cirurgia. O pastor é muito assim. Ela vai passar por uma cirurgia, ou um médico, ou algum... ela pesquisa, ela tenta saber o que é, como faz. Às vezes a gente tem que lembrar para ela que quem é o médico é a pessoa que está atendendo, né? Mas ela é assim, ela gosta de estudar para que o medo dela diminua, né? O que não podemos perder é a confiança em Deus. O Salmo 55, que nós citamos ali em cima, termina assim: quanto a mim, porém, em ti confio. Olha que legal. O salmista, ele fala lá em cima, o salmista Davi, o medo tomou conta de mim. E aí ele continua decorrendo ali o Salmo 55, mas a última frase do Salmo 55, ele olha e ele fala, Senhor, mas eu confio em ti. Olha que legal isso. Temos que nos lembrar do Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Você parou para perceber isso? O salmista fala, eu não vou ter medo, porque ele tem uma certeza. Qual que é a certeza? De que Deus está com você. Olha que legal. Nós vamos entrar nesse assunto. Presta atenção nisso. Já percebeu que situações que nos deixam mais assustados é quando estamos sozinhos? Já parou para pensar nisso? Então, se você tem medo do escuro e você está sozinho e tem que passar num lugar escuro, piorou. Mas se tem uma galera com você, você consegue, porque tem gente te apoiando. Se você tem medo de barata, que nem o Lucas falou aí, mas tem mais pessoas perto, você consegue ali dar uma... Tem gente que tem medo de se apresentar, por exemplo, vai fazer uma enquete na escola, vai fazer alguma coisa, tem que apresentar, a pessoa tem medo. A pessoa se trava ali, a pessoa tem medo. Não tem medo de público, né? Tudo que se faz, às vezes a gente quer fazer alguma coisa, por exemplo, aquilo que nos trava, né? Aquele medo que nos trava é apavorante, né? Tem gente que não... que fica com medo de se apresentar, de falar, pessoa tímida, né? Tem medo de expor a opinião, tem medo da opinião dos outros sobre ela. Então a pessoa fica tímida, com medo de ser... a pessoa acabar com ela nas palavras, né? O medo às vezes vem de lá de trás, né? Então, o medo, quando nós estamos sozinhos, produz mais medo na gente. Ficamos mais corajosos quando estamos com mais pessoas. Josué, no capítulo 1, versículo 9, Deus diz exatamente isso a Josué. Eu estarei contigo. Não temas, eu estarei contigo. Sê tu forte e corajoso. Olha que legal. Porque aí Deus fala para ele, pode ser forte e corajoso, porque eu vou estar contigo. Olha como Josué cresce. Isso é legal.
Porque é tipo a criança que tá com medo, de repente vê os pais, aí já fica todo soltinho. Acha que tá perdido, fica apavorado, a hora que vê que o pai tá ali atrás, tá do lado, tá segurando a mão, tá ajudando, aí já fica todo confiante. Por quê? Porque sabe que tem alguém mais forte, maior. Meu irmão, lembra disso. Quando você caminha com Deus, lembra que Deus ele não te deixa sozinho por nada. Ele está contigo. Significa que tem alguém maior, mais forte, mais poderoso, cuidando de você, cuidando de tudo que é teu, cuidando das tuas famílias. Um medo constante nos pais em relação aos filhos. De perder o filho, né? Perder o filho. Machucar. Quando o filho começa a ficar mais velho, sai, fica preocupado, compra uma moto, fica preocupado com acidentes. Então, esse medo paterno de mãe, a gente sabe que é medo, é terrível. Talvez um dos mais assustadores que tenha. Agora... O Lucas colocou assim, se tiver gente perto, eu mando matar. Se não matar, nós corre. Não, sério, mas ficou super corajoso. Mas você sabe que a coragem não tem nada a ver, não tem a ver que a pessoa não tem medo. Não é porque você tem medo que você não é corajoso. Tem uma diferença aí. Tem pessoas corajosas que têm medo. Você vai falar sobre isso depois? Não. É porque pessoas corajosas sentem medo, mas o medo não trava. Entendeu? A pessoa tem medo, mas vai lá e enfrenta. Porque até mesmo para se enfrentar... Você vai falar isso sobre enfrentar o medo? Não, vamos lá. Porque até mesmo sobre... Eu não li a apostila, tá, gente? Eu fui participar, mas nem li. Mas se você tem medo de... Você é corajoso. Isso não quer dizer que você não vai enfrentar. Você tem que enfrentar os seus medos. Tudo que você tiver medo na vida, até a psicóloga vai falar isso. Você tem que vencer enfrentando e trabalhando na tua mente. Por exemplo, vai andar de avião. Já vai trabalhando na tua mente. Já vai lendo, ó, avião é seguro, Deus vai me guardar, creia. Entendeu? Você tem que e você vai enfrentando, porque senão você fica um medroso somente. Você tem que ser as duas coisas. Você que nem o avião, continuando o avião. Tenho medo de avião, mas nunca vou andar de avião. Já pensou? Você não viver coisas novas, isso te travar, porque você tem medo? Não, você tem que usar a sua coragem. Por quê? Porque isso vai quebrando. Conforme você vai fazendo, isso vai quebrando. Você vai na escola, você tem que enfrentar isso. Você tem que enfrentar os seus medos. Você tem um ministério, você tem que enfrentar o teu medo. Toda vez que eu vou pregar, você pensa que, eu vou de boa. Não, dá aquele gelo, a boca seca, dá aquele frio, não é? O medo é assim. E o que os outros vão falar se não fazer certo, tem gente que não faz porque tem medo que os outros vai criticar. Então daí te paralisa de uma maneira. Isso daí é um medo que te trava e não vem de Deus. O medo que te trava não vem de Deus. O medo que você enfrenta, você vai enfrentando e logo você não tem mais ele. Então nada você pode deixar te parar. Se te parar, mas você não vai conquistar nada na tua vida. Você não vai crescer no seu ministério. Você não vai crescer na profissão. Você não vai arrumar nem emprego. Tem gente que tem medo de trabalhar porque tem medo de como que vai fazer primeiro dia. Não vai atrás das coisas porque tem medo de ir atrás, não dá certo. E aí? Você não vai viver o melhor de Deus nessa terra por causa de medo? É isso aí. Minha mãe colocou que tem medo de sair à noite, mas mesmo assim sai. Porque coragem não é a ausência do medo, é enfrentar o medo. É enfrentar. A psicóloga que você vai passar nela, ela vai te dar os passos para você ir enfrentando. Ó, vai, faz dessa maneira. Conforme você enfrentando, eu tinha medo de sapo. Agora eu tenho Dino. Nada, não é sapo de estimação, não, amados. Eu dei o nome, porque geralmente vem um sapo, entra um sapo aqui em casa. Mas eu tive que enfrentar. Barata, eu tenho medo de barata, mas eu mato barata. Eu tenho pavor de rato. Outro dia apareceu um ratinho lá no final do... Eu fiquei, ai meu Deus do céu, ratinho. Só que tava meio cambaleando já. Daí eu falei assim, ai meu Deus, e agora esse ratinho? O que eu vou fazer? Eu ia vir pra dentro de casa. Eu falei assim, não. Eu peguei um ferro e tá na cabecinha dele. Fiquei até com dó do coitado. Só confessando aqui seus homicídios. Não tenho medo de avião, só se for cair. Se for cair aí dá medo. Então, irmão, olha, a coragem, ela não é a falta de medo, é o enfrentar o medo. Guarda isso aí.
Lembre-se, não importa aonde você vá, Deus sempre estará com você. Não importa que tipo de fera mortal você enfrentará. Ainda eu coloquei assim, viu, Lucas? Está escrito, eu te mostro depois. Como, por exemplo, uma barata. Não importa. Deus sempre estará contigo. E isso é o mais lindo. Presta atenção nisso. Deus diz que estará sempre ao seu lado, nas coisas grandes e nas pequenas, ensinando, apoiando e te fazendo vencer. Deuteronômio 31:8. Vamos ler lá o que está falando, Deuteronômio 31:8. Texto bíblico é só para enriquecer, viu, meu irmão? Deuteronômio 31:8. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para o Deuteronômio 31:8, não 32, eu estava pastor. lendo tudo isso hoje. Sobre o próprio Senhor, olha só que legal, Deuteronômio 31:8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Olha que legal isso. Já dormi 2 noites na sala por causa da lagartixa. Meu Deus do céu. Olha que legal, meu irmão. Deus está falando que sempre estará conosco. Ele diz para Josué, sempre estarei contigo. E o sempre de Deus é sempre. Pastor, mas é coisa tão pequena, eu não vou deixar fazer Deus participar. É uma coisa tão tola, é uma barata, meu irmão. Deus quer participar dos detalhes da sua vida, a ponto dele saber quantos cabelos tem na sua cabeça. Deus, ele cuida de você em cada detalhe. Escuta, Deus sonhou em cada detalhe de seu. Você é sonho de Deus, você é plano de Deus, você é projeto de Deus, a sua vida, a sua família. Deus, ele quer participar de tudo. E quando você começa a ter noção disso, você começa a ficar mais corajoso, porque Deus está contigo. Porque você sabe que tem alguém cuidando de você que tem todo o poder para te livrar do mal. Isso é fé, né? Isso é fé. Irmão, lembra disso. Pastor, mas é uma coisa pequena. Meu irmão, Deus, ele quer participar das coisas pequenas da sua vida. Deus, ele não vai... Ah, não, pastor, eu tenho medo. Olha, escuta o que eu vou dizer, pastora. Tem gente que já carrega o medo da barata, o medo disso, o medo daquilo, mas nunca orou para Deus tirar. É verdade. Porque não quer incomodar Deus, meu irmão. Incomoda Deus. Deus, ele quer ser incomodado com coisas grandes e coisas pequenas. Deus, porque ele quer participar da tua vida, da tua história. Já pensou que legal você dizer, pastor, um dia eu orei, eu tinha medo de barata, Deus tirou o medo de mim. Ele é poderoso para fazer isso, de te dar segurança até contra a coisa mais insignificante que você acha. Teve uma vez que eu fiquei com o Gabriel era nenenzinho e ele tava deitado assim no sofá, assim, como esse, assim. Daí eu tirei a almofada assim de trás e tava uma aranhona. O pastor viajava na época, porque ele era caminhoneiro. Uma aranha enorme. Eu peguei, eu fiquei apavorada. Eu falei assim, e agora? Mas eu tenho que defender. Eu tenho medo. Como é que eu vou fazer? Eu vou deixar a aranha lá? Pegar meu filho de novo? Pegar meu filho ou pegar eu? Eu peguei e enfrentei. E matei, peguei o rodo, inventei uma forma e falei, Deus, me ajuda. Me ajuda, eu tava com pavor, porque era grande a aranha. E daí daquele meu jeito, né? Eu mato gritando. Mata 2 vezes. De susto, eu já vi. Meu pai é testemunha Mas daí. até hoje eu mato gritando. Se não tiver quem fazer por mim, eu me defendo. Eu faço gritando, mas eu me defendo. Eu enfrento, amados. Eu enfrento. Né? Desde abrir ministério, eu enfrento meus medos. Né? Eu não deixo... Se tiver quem faça por mim ainda, né, de bicho e tal, eu dou uma corrida. Mas a hora que a coisa aperta, você não pode deixar a coisa derrotar, não. Eu tava uma vez na casa do meu pai, eu quero contar esse caso, rapaz. Tava sentado a pastora, minha mãe e minha cunhada na mesa, passou um ratinho embaixo da mesa. Elas gritou. Ô, irmão, isso aqui é testemunho verídico, eu não tô exagerando, não. Elas gritou de um jeito que o rato morreu de infarto. Gente, foi muita coincidência. Não, coincidência não, o rato infartou. Nós chegamos no banheiro que elas gritou, nós estava lá no fundo, nós correu pra ver o que era. Ele tava dentro da privada, morto. Morto, duro, a perninha esticada assim, ó, duro. Morreu de infarto, o rato também tem medo do bichinho. Os gritos da pastora, da minha mãe. Matou o rato. Coincidência, gente. Esses Pensei que eu tinha matado ele mesmo, tanto gritar, ele passou assim por baixo das nossas pernas. Ah! Esses casos é verídico, irmão, tem uns casos verídicos.
Em Gênesis 15:1, Deus diz a Abraão, não tenha medo, eu sou o seu escudo. Olha, é Deus que te protege. É Deus que vai à frente. Nada pode atingir enquanto Deus for o seu escudo. Uma coisa que gera em nós medo é a falta de conhecimento. De forma mais ampla possível. Como assim? Não conhecemos a Deus, não conhecemos o assunto alvo do nosso medo, não conhecemos a nós mesmos, quais são os nossos limites e capacidades. A falta de conhecimento é, sem dúvida, a maior causa de medo. Meu irmão, olha que legal isso. Só para a gente pensar aqui, a gente já vai falar sobre isso. Por que existem pessoas que fazem de maneira tão segura coisas que nós temos medo só de pensar? Aqui, irmã Sandra, tá aqui, ó, não era porque a senhora falou não, mas estava aqui na minha lição já, ó. Por exemplo, ela disse que tem medo de cobra, mas tem gente que pega a cobra. Tem gente que tem medo de altura, eu mesmo tenho medo de altura, me dá vertigem, eu não gosto de altura, mas tem gente que pula de paraquedas. Tem gente que mergulha com tubarões. Tem gente que escala montanhas e outras coisas. Basicamente, essas pessoas conhecem melhor o assunto, conhecem melhor os seus limites e trabalham para superá-los a cada dia. Tem gente que tem medo de casar. Eita, fala, Jeová. Eu tinha medo de casar. Agora é feliz. Sou feliz. Sou feliz. Feliz. Deus Irmão, restaurou isso em mim. Olha que legal isso. Às vezes não, muitas das vezes, a raiz do nosso medo é por falta de conhecimento. Nós temos medo porque a mãe colocou medo na gente, o pai colocou medo na gente, ou os antepassados, ou uma situação, ou porque simplesmente desconhecemos. Desconhecemos o assunto. A falta de conhecimento de quem é Deus na sua vida, a falta de conhecimento sobre o assunto, a falta de conhecimento sobre quem você é, faz com que você entenda. Por exemplo, a gente tem medo de bicho. Legal, eu também tenho medo de bicho. A gente tem medo de um bicho, de outro a gente tem medo. Só que já parou para pensar que a Bíblia diz que Deus nos fez para dominar sobre os animais? Deus nos deu essa autoridade para a gente dominar sobre eles. Então por que nós temos medo dos animais? Falta de conhecimento. Não estou falando só do conhecimento teórico, estou falando de entender isso. De ter isso revelado a nós, de que Deus é o nosso escudo, a nossa fortaleza, a nossa torre forte. Entender isso, não que o medo vai sumir, mas com certeza vai diminuir. Entender de que Deus vai estar com você todo o tempo. A Bíblia vai dizer em Lucas que Jesus, quando estava no Getsemane, o que o pastor Claudecir falou? Ele colocou assim, desde que pisei numa taturana, fiquei com medo de andar descalço. Tem raízes, às vezes, do passado, né? A gente vive situações... Tem que ser curado, né? Isso. Enfrentando. Que dá medo na gente. Degrau em degrau. O que eu tava falando? Não sei. O que eu tava falando, Paixão? Sobre o medo. Sobre o medo. Essa é boa. Me esqueci totalmente do que eu tava falando. Meu irmão, desculpa aí, meu irmão, mas tá corrido esses dias aí, rapaz. Cabeça do pastor conclui tá... e depois a gente lê o que eles escreveram. E o que eu tava falando? Não tem nem da onde pegar o rabicho do negócio. Me ajuda aí, meu irmão. Cida, eu tenho medo de altura. Queria viajar de avião e superei e viajei. Olha que legal. É isso aí. Deus, confiar em Deus. Mas você tá falando confiar em Deus. Você estava falando de confiança em Deus. O conhecimento, irmão. Quanto mais a gente conhecer quem a gente é, quem Deus é na gente, quais são os nossos limites, que Deus nos fez para superar esses limites, que por mais que uma experiência deu errado, não significa que todas vão dar errado. Olha lá, eu tinha medo de avião e viajar de ônibus, mas eu enfrentei e fui. Legal, evangelista Sueli. Tem gente que não dirige, amados, não tem experiência de dirigir. Por medo. Por medo. Ficar dependendo sempre de alguém, Fica por de causa algo. do medo mesmo. Tem que enfrentar, você é capaz, o Senhor te dá capacidade, né? Só em frente, é de degrau em degrau, você vai fazer as aulas, devagar, você vai pegando o carro sozinho. Eu morri, o Gabriel estava atrás antes no carro, eu morria de medo, fiquei tempo sem, daí o pastor precisou viajar, a água bateu um bumbum e tive que andar sozinha. Ademir Chip, Ademir Granebado, só entrou pra zoar eu, rapaz. A idade chegou, o cabelo tá caindo, medo de ficar careca também existe, viu, irmão? É isso aí. Irmão, olha só que coisa.
Se nós entendermos... Jesus no Getsemane. Obrigado, Wesley. Você me deu o gancho. Olha. Jesus, ele estava lá e ele orando. E diz a Bíblia que ele estava com medo. Ele suava sangue. Ele pedia para Deus livrar daquele cálice. Mas Deus enviou um anjo para estar com ele, diz Lucas. Que Deus não vai deixar você sozinho. Obrigado, Dalvana. É isso mesmo. Peguei a linha. Irmão, ter a noção de que você não vai enfrentar nada da tua vida sozinho vai acabar com o teu medo. Saiba que Deus, ele vai estar com você. Você já parou? Eu tô até arrepiado agora. Deus, ele falou que estará contigo sempre. Meu irmão, olha pro teu lado aí. Ainda que você não veja, Deus está aí com você. Amém. Ainda que você não esteja vendo, Jesus está aí com você agora. Ainda que você não esteja vendo, Jesus está aí na tua casa. Jesus está aí na tua sala, no teu quarto, na tua cozinha. Você pode não estar vendo, mas Jesus está aí porque Ele prometeu que estará contigo sempre. O Espírito Santo, Ele habita em você, em mim. Jesus, Ele está conosco sempre. Olha só que coisa linda. A irmã Gina colocou que tem medo de dirigir lá. Vamos enfrentar, você é capaz, a gente é capaz de tudo, não é porque... E tem gente que repete uma vez, morre de medo de acontecer de novo, não? Vai lá. Medo de fracassar não tenta. Medo de fracassar. Não. A maioria das pessoas tem medo daquilo que não viveu ainda, então... trava as pessoas, amado, eu sei disso. Grandes empresários milionários de sucesso, que mudaram de vida, chegaram a falir 4 ou 5 ou 6 vezes. Falir, irmão. E aí tentar de novo, e falir de novo, e tentar de novo, e falir de novo. Então não tenha medo de tentar, porque a hora que for... Sempre tive medo de enfrentar uma situação que vou ter que enfrentar, mas creio que na hora o Senhor está comigo. Sim. Tenha certeza disso. Ele não é que na hora ele vai estar com você, ele já está com você. Sim. Agora. E ele vai passar todo esse processo. Isso que é importante. Deus, ele vai passar todo o processo. Por exemplo, Gideão. Gideão, ele tinha medo, disse que ele estava escondido lá, trabalhando trigo, no lugar de trabalhar uva, escondido. E aí ele pede sinal para o Senhor, e ele pede um ressinal, ele pede uma confirmação, um sinal. Depois ele pede um outro sinal. Depois ele vai pedindo sinal para Deus de tudo. E Deus vai cuidando dele, Deus vai dando direção para ele. Porque, irmão, o importante é você saiba disso. Não importa se é boa ou ruim a situação que você está vivendo. Deus está contigo. Não tenha medo. Mas aí, existem pessoas, e agora eu vou entrar num assunto um pouco delicado, que até hoje tem medo de Deus. E medo é diferente de temor. Temor fala de respeito, de lembrar do senhorio de Deus, que Ele é soberano sobre todos nós. Medo nos afasta de Deus. 1 João 4,18. Vamos ler? 1 João 4,18. Opa, minha Bíblia está de ponta cabeça. No amor, 1 João 4,18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Eita, que assunto delicado é esse agora? Estou falando de um assunto específico, o medo de Deus, de trabalhar para Deus, de servir a Deus, de entregar a vida a Deus, de confiar em Deus. Medo de Deus. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus é bom, isso não muda. Guarda isso na sua cabeça. Deus é bom. É amor. Deus é bom, Deus é amor. Isso é caráter dele, de Deus. É quem Deus é, mais do que caráter, porque caráter é algo que nós temos. Deus, ele a existência de Deus é amor. Sim, muitas vezes nos corrige e ensina. E ninguém gosta de ser chamado a atenção. Quem gosta da mãe chamar a atenção? Do pai, do pastor? Quem gosta de receber uma palavra dura durante uma pregação? Ninguém gosta. A gente gosta de receber a palavra do amor, da promessa. A cachorro. Eu tenho medo da cachorra latir durante a live. Acontece direto. Cachorrofobia na live fobia. Ó, quem tem medo
Esqueci de novo onde eu estava. De Deus. Tem medo de Deus, irmão. Tem medo de se aproximar de Deus. Tem medo de... Por quê? E isso aqui é legal. Ninguém ensina e gosta quando é chamado a atenção. O que muitas vezes as pessoas atribuem como castigo divino é, na verdade, consequência de decisões tomadas sem Deus. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes nós falamos assim, eu já ouvi pessoas, Deus está me castigando por algo que eu fiz. Não, querido. Você pode estar colhendo o que você plantou, e a lei da semeadura ela não falha. Mas Deus ele é tão bom e tão soberano sobre a nossa vida, ele é tão amoroso, que até mesmo ele pode sublinhar, como é que fala? Reduzir, resumir, diminuir, abreviar, essa é a palavra, o tempo da nossa colheita. Gente, dá licença, tá? Eu vou fazer minha cachorrinha ficar quietinha. Não, ela tá me ajudando. Ela entrou aqui em casa, não latiu uma vez, agora virou selvagem. Irmão, então olha só que é isso. Existem pessoas que têm um pavor tão grande de ser castigado por Deus. Tudo que acontece de errado na vida, ela já atribui a um castigo divino. Tudo é um castigo divino, é Deus me castigando, é Deus me castigando. Nossa, tem gente que aos olhos dessa pessoa, Deus ele é tão mau. Deus ele não é amor, Deus é castigador. Claro, Deus repreende, Deus corrige, Ele é pai. E que pai que ama que não corrige? Eu corrijo meu filho o tempo todo. Minha esposa corrige meu filho o tempo todo. Nós amamos ele, faremos de tudo por ele. Como Deus, ele nos ama e faria de tudo por nós, inclusive dar a própria vida e deu seu filho unigênito, como diz a Bíblia. Mas tudo coloca castigo, tem medo. Aí lembra daquela passagem, maldito que faz a obra de Deus relaxadamente. Aí a pessoa não serve a Deus porque tem medo de ser castigado por Deus. Mas a palavra de Deus continua dizendo assim, escuta, mas maldito aquele que afasta a espada da luta, ou seja, aquele que encolhe do trabalho. Tem maldição para quem faz a obra de Deus relaxadamente? Tem, mas tem maldição para quem não faz, para quem não quer fazer, para quem não se dispõe a fazer, para quem se encolhe. Mas a pessoa, mas tem medo de Deus. Medo de errar, fazer, meu irmão, né? Escuta, o prazer de Deus é te abençoar. Verdade. O prazer de Deus é te ver feliz. Grava isso na sua cabeça, meu irmão. Tem gente que tem medo porque acha que tudo que está acontecendo na vida é castigo de Deus sobre mim, é castigo divino. Escuta o que eu estou te dizendo, meu irmão. Se arrependa dos teus pecados, clame o perdão de Deus e Ele vai te perdoar. E aquilo que você plantou e você vai ter que colher, Ele vai te ajudar. Meu irmão, você já parou para pensar nisso? Escuta, a Bíblia fala que tudo que a gente planta, a gente colhe. E Deus disse que Ele estaria conosco todo o tempo. Então até quando você está colhendo as coisas ruins que você plantou, Deus está contigo. Isso aqui é lindo demais. O perfeito amor lança fora todo medo. Não, Deus está me castigando, por isso que eu estou com essa doença. Meu Deus, né? Deus está castigando, por isso que... Meu irmão, não. Igual os amigos de Jó, falavam isso pra ele, né? Jó tava lá, passando por uma provação. Deus estava castigando Jó? Castigando ele, só que ele era um tempo, era necessário, era uma prova, desertos. Nós vamos passar por desertos, nós vamos passar por dificuldades. Nesse mundo a gente teria aflições, igual o coronavírus, né? Mas tem gente que tá em pânico, né? Mas tem gente que acha que Deus odeia ela. Tem gente que olha pra vida e acha, não, Deus me odeia. Não, querido, Deus, Ele te ama acima de tudo. Deus, Ele não quer te ver sofrer. Deus, Ele não quer ver você chorar. É claro que tem coisas que nós temos que fazer. Os 3Ds. Quem lembra dos 3Ds? Decisões decidem destinos. Você decide sobre a sua vida. Você tem um livre-arbítrio. Isso aqui é lindo. Porque mesmo quando você faz coisas erradas, Deus Ele continua contigo. Ô louco, pastor. O tempo todo. Deus, Ele abomina o pecado. Ele não suporta pecado. Não suporta. A palavra abominar é isso. Não suportar, ter repúdio. Deus não suporta o pecado. Mas Ele ama intensamente o pecador. Você e eu.
Como Paulo disse em 1 Timóteo 1,15, dos pecadores do quais eu sou o pior, Paulo disse. Olha, nós somos os piores dos pecadores, mas Deus me ama e te ama. Então para de ter medo de Deus. Tem gente que tem medo de orar a Deus porque acha que não merece. Escuta, nós nunca vamos merecer Deus. Por isso que nós vivemos sobre graça. É graça sobre graça. A paz é a pastora Magali? Isso. Paz, pastora Magali. Dá um beijo aí no pastor Edivaldo. Que bom que vocês estão aí, viu? Paz, amados. Pessoal da CCLJ, nossos irmãos amados em Cristo. Amamos essa igreja aí. Verdade. Pastor Edivaldo, pastora Magali, pastor Lu. Um beijão a eles. Juliana, A Juliana, o Paulo, o pessoal, o Ralph. Nós amamos uma maior galera lá, assim. Nós temos uma aliança de vida com vocês. Irmão, a pessoa tem medo de Deus, medo de se prostrar, medo de adorar, medo. Você sabe que tem gente que não se aproxima de Deus com medo de que Deus peça algo ou para que ele abra a mão de algo? É verdade. Tem medo. Tem gente que... Eu já escutei isso de muita gente. Eu não vou na igreja porque eu fumo. Eu não vou na igreja porque eu bebo. Eu não vou na igreja porque eu tenho um pecado. E tem medo. Eu conheci gente que não ia na igreja com medo de ficar endemoniado na igreja. É verdade. Eu também conhecia. Eu tenho medo de ficar endemoniado. Meu Eu irmão, conheço, na verdade. tem gente que tem tanto medo de Deus, sendo que o propósito de Deus é amor. Os mandamentos de Deus é amor. Você já parou para pensar? Amará o Senhor teu Deus como a ti mesmo e ame o teu próximo. Não, amará o Senhor Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ame e ame. Amor é a base de Deus e é a base dos princípios que Deus deixou para nós. Amor. Deus é amor. Quando você se vê amado por Deus, você começa a enfrentar as coisas, porque você sabe que Deus vai te ajudar nessa situação. Você lembra que quem é amado é cuidado, irmão. Que quem ama, cuida. Pode um pai rejeitar um filho, uma mamãe, mas o Senhor nunca vai te rejeitar. O Senhor vai sempre cuidar de você. Mas você tem que se aproximar dele, né? Você tem que se aproximar dele para você ter um cuidado de pai. Deu para entender? Então... E fobia, pastor? Meu irmão, é a mesma coisa. Transcendeu o natural, transcendeu o normal. É claro, eu não estou falando da parte psicossomática. Não é isso. Eu estou falando da parte espiritual. Meu irmão, se aproxima de Deus. Lembra que Deus cuida de você. Se você tiver que procurar um psicólogo, procure. Pessoas têm medo de procurar um psicólogo e os outros achar que é louco. Meu irmão, se você tiver algum tipo de doença psicossomática, você vai precisar de uma ajuda especializada nessa área. É simples. Mas o que os irmãos vão pensar? Vai pensar que eu não acredito em Deus. Meu irmão, psicólogo é um médico como qualquer outro. Sim. Se você tem uma doença física, você tem que procurar um médico. Por que você tem uma doença na mente, de cunho emocional, você não vai procurar quem Às vezes você está com trata? pânico por causa dessa doença aí, desse coronavírus. Síndrome do pânico. Tá com síndrome do pânico, desesperado aí, nem sabe se vai pegar, nem sabe se vai morrer. E tá desesperado. O Diego também, ele foi pra igreja porque não ia pra igreja porque fumava bebida. Tinha medo de ser julgado. Você sabe que, irmão, escuta, tem pessoas que não vão na igreja com medo de ser julgado. Deixa eu te dizer uma coisa. Preste atenção. Deus é justo. Eu já vi gente falando, Deus é o justo juiz. Amém, querido, amém. Ele é. Só que escuta uma coisa. Escuta, você tem que prestar atenção. No que tange a nossa salvação, o que eu vou falar para você é teologia básica. No que tange a nossa salvação, no que tange a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, hoje, Jesus, ele é o Salvador. Hoje, Jesus, ele é o Salvador. Um dia ele será o juiz. Diz a Bíblia que vai chegar o dia em que ele vai estar sentado no trono para julgar os pecados, para condenar os pecadores. A Bíblia diz isso, mas não é o tempo ainda. Hoje ainda é tempo de você se chegar no Jesus que salva. Ele é o Salvador. Ele é a salvação. O caminho que nos leva a Deus. É Jesus, irmão. Tem gente que tem medo de ser julgado por Deus. Deus ele não está querendo te julgar, meu irmão. Ele quer te perdoar. Sim. Tem gente que tem medo depois que morre, né? E a morte. Tem gente que não tem medo de morrer. Medo como que vai morrer. Tem gente que tem medo e agora? Sabe por quê? É porque precisa se aproximar do Senhor. Precisa ter essa salvação do Senhor, essa graça. Aceitar essa graça, porque é de graça para você. Né? E você
você conhecendo, igual o pastor falou, e você tendo conhecimento da palavra, você vai entender que você é perdoado e que você tem a salvação, que você vai continuar a sua vida, mas uma vida melhor com ele. Sobre isso, Paulo ele vai dizer assim, para mim o viver é Cristo. E olha como ele encarava a morte. Para mim o viver é Cristo, o morrer, lucro. Porque ele conhecia a Escritura. Exato, o crente, pastor, o crente, se ele entendesse a palavra, quando um filho de Deus tombasse, não ia ter choro no velório, ia ter festa. É verdade. Rapaz, ia ter balão. Pastor, você tá louco, você tá querendo mudar uma tradição. Meu irmão, a gente chora da saudade, eu entendo. Mas no velório do cristão, não é um adeus, é um até logo. Meu irmão, pega isso aí. Pega que é de graça isso aí, meu irmão. O crente, se ele entendesse o que espera ele, quando morresse é o melhor tempo da vida dele. Paulo, ele disse isso. Pra mim, enquanto eu viver, eu vou trabalhar pra Cristo. E morrer pra mim é lucro, velho. Morrer é descanso, é partir pro céu. Entendeu? O que minha mãe colocou aí? Ela colocou assim que o inimigo usa nosso medo pra nos prender. Te paralisa. Isso? Pra roubar as promessas. É verdade. Tem gente que tem medo de deixar as crenças que foi ensinado pelos pais. Pega essa que é de graça. Os pais, os avós, eles ensinaram, não é porque eles nos ensinaram que a Bíblia, você vai acreditar mais neles do que na Bíblia. E tem medo de largar aquilo. Tem medo, não deixa. Nós falamos de superstições outro dia. Superstições, tem medo de largar superstições e crenças. Daquelas coisas que não tá na Bíblia. Eu vou falar um trem aqui, pastora. Você acredita que tem gente crente que acredita em horóscopo? Meu Deus, é aí, verdade. O horóscopo põe lá assim, hoje o seu dia vai ser mal. A pessoa fica o dia inteiro com medo do que vai dar de errado na vida. Tá profetizando coisa ruim, lendo carta. Irmão, pelo amor de Deus. Isso horóscopo é ler carta. É a mesma coisa que você tá indo numa cartomante lá e consultar demônios pra sua vida. Né? Quer saber o que Deus tem pra tua vida no dia de hoje? Abre a Bíblia, lê lá o que o Senhor tem pra sua vida no dia de hoje. Tem medo de macumba, tem crente com medo de macumba. Pastor, fizeram macumba pra mim, irmão, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Por isso que é importante você estar perto de Deus. Mas fizeram um trabalho pra mim, pastor. Meu irmão, você tá com Deus? Ele disse pra lá, eu sou o seu escudo. Olha como a gente não tem medo, porque a gente não conhece Deus, não conhece quem Deus é em nós, quem Deus é pra nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, meu irmão. Eu já assisti testemunhos de pessoas que eram pais de santo, que eram satanistas e que se converteram porque viram os demônios com medo de Deus e entenderam que Deus era muito mais poderoso. Meu irmão, Deus é poderoso. Deus, ele é muito mais poderoso. Ô pastor, mas você não tem medo que alguém ouça essa live e faça macumba pra você? Pode fazer, meu irmão. Maior é o Deus que eu sirvo. Ou eu não creio em Deus. Ou eu não creio em Deus, meu irmão. O poder tem Deus. Por isso que é bom. Ter medo é besteira quando a gente sabe que Deus vai nos ajudar, vai nos proteger. A Bíblia fala que Ele é nosso socorro. Eu me lembro que quando nós abrimos a igreja, teve um dia que acenderam uma vela vermelha na igreja. Sim. Quando eu cheguei na igreja, os irmãos, pastor... Começou lá do outro lado da rua, depois já estava lá na porta. Primeiro acenderam lá de frente, depois acenderam na porta mesmo, a vela na vermelha. Nós temos uma igreja nossa bem perto de um centro lá, bem próximo lá. E aí acendeu uma vela lá, os irmãos, pastor, acenderam uma vela que é pra... A hora que eu fui lá ver a vela, eu falei, glória a Deus! Eles olhou pra mim com 2 olhos desse tamanho, o que tá acontecendo? Eu falei assim, meu irmão, nós tem que ser inimigo mesmo. Se nós for aliado, tá errado. Nós tem que contradizer. Demônio e Deus não vai caminhar junto nunca. Pastor, mas você não tem medo? Meu irmão, eu tenho medo. É de não estar vivendo debaixo da vontade de Deus. Das pessoas, viu? Você sabe como que é? Não estou falando de pessoas. Estou falando de espírito, demônio. Irmão, eu não tenho medo de nada não, meu irmão. De macumba, de ninguém não. Não tenho medo, não. Ah, pastor, mas não tem, irmão. Maior é o Deus que está em nós. Maior é o Deus que nós servimos. Ou nós cremos assim. Sabe do que eu tenho medo? Isso é verdade. Eu tenho medo de não estar fazendo a vontade de Deus. Eu tenho medo de não cumprir os planos de Deus para minha vida. Eu tenho medo de não estar com a vida no altar. E eu corro atrás para estar, meu irmão. Disso eu tenho medo. Agora, medo de macumba, medo de palavra, medo de, como é que chama? Palavra maldita. Alguém passou por mim e me tacou uma palavra lá, pastor. Pastor, e até mesmo para nossa salvação é degrau por degrau.
Não pensa que você está iniciando agora, você já vai estar lá no topo. Ninguém tá. É degrau por degrau a gente vai vencendo os medos. É degrau por degrau, enfrentando aqui, pedindo pro Senhor, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Daí você vai, o Senhor fala que Ele te pega pela mão direita e te ajuda. Então você crê nisso, na palavra de Deus, trabalhe nisso e você peça essa fé pro Senhor, você segura na mão dele e vai subindo degraus. Mas sobe, pelo amor de Deus, não fique lá embaixo no primeirinho ali, com medo de ter outras coisas novas na tua vida. Então, nós temos que enfrentar o medo. Tem gente que não deixa vícios, tem gente que não deixa âncoras, coisas que prendem suas vidas, até às vezes relacionamentos de amizade, de namoro, de noivado, relacionamentos que são maus, que são negativos, por medo. Meu irmão, medo de tentar e não conseguir, medo de fracassar. Meu irmão, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Lembra que Deus nunca vai te abandonar, Ele é contigo. E que ainda que você tente fazer algo e fracasse, Deus ele está vendo a tua iniciativa, Deus ele está vendo a tua luta, está reconhecendo a tua luta. Então, meu irmão, o medo é o oposto do amor de Deus na nossa vida. Então enfrente os teus medos, lembrando que há um Deus que te ama e te ama muito. Deus ele ama, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, desesperadamente, a ponto de se entregar na cruz. Isso aqui é amor, meu irmão. Isso aqui é amor para mais de metro. Por você. É amor que não dá para explicar a profundidade do amor por você, de Deus por você. Então lembra que Deus ele te ama e que esse Deus que te ama está cuidando da sua vida. Já passamos da hora, pastor. Meu irmão, espero que você tenha entendido. Muito feliz dos irmãos ter participado. É isso aí. Tem gente que não enfrenta, não tem medo de conquistar. Eu vi a fotinha da Ana ali. Tem gente que tem a capacidade, fez faculdade, quer abrir algo maior, mas por medo de tentar, fica estagnado, não conquista. Medo da falha, né? Medo da falha, de fracassar, medo do fracasso. Não tem esse medo. Por isso que, igual o pastor falou, você tem que confiar no Senhor. Comece a orar, comece a caminhar com Ele. Caminhando com o Senhor, não precisa ter medo que as coisas vão dar certo na tua vida. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você caminhando com Ele, igual o pastor um dia pregou, né, que é o caminho, as coisas vão dar certo. Então somente em frente. Somente em frente. Quem não tem aquele gelo quando vai fazer algo novo? Quem não tem? Você pensa que a gente não tem? Vamos abrir igreja. Você pensa que... Não, nós vamos cumprir o nosso chamado. Só que secava a boca, dava aquele, sabe, aquele medo, como que vai ser agora. Primeira vez que eu fiz um casamento. Primeira vez que o pastor fez casamento, né? Tudo que é novo dá aquele medo. Mas já pensou se a gente ficasse estagnado por causa desse medo? Não, eu não vou porque eu não sei como vai ser. Não vou fazer nada. Daí você fica naquela mesmice. Fica naquelas mesmices, por quê? Porque não confia que o Senhor é contigo, que você é capaz de fazer muito além daquilo que você imagina. Muito além. Viva os sonhos de Deus. Enfrenta rato, enfrenta barata. Né? Tem momentos que a água bate no nosso bumbum pra gente andar pra frente. O que não pode é ficar travado. O que não pode é você ficar travado. Vive o melhor de Deus nessa terra. Amém, irmão? Guarde essa palavra no teu coração e não tenha medo.